Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente. Hoje nós vamos reforçar tudo aquilo que nós estudamos sobre a febre amarela. Vamos ver aqui várias questões para a gente comentar e aproveitar para revisar o conteúdo. Nós tivemos 2 aulas teóricas sobre a febre amarela e agora nós vamos fechar aqui com chave de ouro neste bloco com questões sobre o tema. Professora, como é que eu faço para assistir às aulas anteriores sobre este tema? Você pode ir para o nosso site e garantir a sua vaga no nosso curso de enfermagem para concursos públicos, que é o Em Frente os Concursos. Lá no curso, todas as minhas aulas estão disponíveis para você, organizadas por módulos para facilitar os seus estudos, além também de você ter acesso aos slides das aulas e outras referências complementares. Então, se você quer assistir todas as minhas aulas e turbinar aí a sua preparação, vai para o nosso site e conheça o nosso curso preparatório. Acesse enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. E lá no nosso site você também vai encontrar já disponível o nosso e-book com o estudo completíssimo e atualizado da febre amarela. São 41 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 50 questões para você treinar sobre este tema. Tudo o que nós estudamos sobre a febre amarela e muito mais aprofundamentos está neste material. Então acesse o nosso site e conheça os nossos materiais e cursos preparatórios. Acesse enfrenteenfermagem.com.br. Vamos então prosseguir para a análise dessas questões. Primeira questão aqui da Banca Máxima Auditoria, uma questão de 2023. A febre amarela é uma doença infecciosa febril. Possui 2 ciclos epidemiológicos de transmissão distintos, silvestre e urbano. A febre amarela tem como agente etiológico, e aí nós temos as opções. Observando aqui, pessoal, o enunciado, a banca quer saber qual é o agente etiológico da febre amarela, ou seja, qual é o agente que causa a febre amarela. Letra A fala que o agente etiológico seria o macaco. O macaco, pessoal, como nós vimos nas aulas anteriores, ele não é o agente etiológico da febre amarela. Não é o macaco que causa a febre amarela. Os macacos, aqui no caso, eles são o que a gente chama de hospedeiros. E, da mesma forma que nós, eles são vítimas do vírus da febre amarela. Eles servem ali como sentinela para a circulação do vírus nas áreas principalmente silvestres. Letra B, vírus do gênero Flavivírus. Aqui no caso, pessoal, está corretíssimo, né? A febre amarela é sim transmitida por um vírus do gênero Flavivírus. Esse vírus é transmitido por mosquitos e pode também afetar humanos e macacos. Então, com certeza, este é o nosso gabarito, porque este é justamente o agente etiológico aqui da febre amarela, ok? Letra C fala mosquito. O mosquito, na verdade, pessoal, ele não é o agente etiológico, mas sim o vetor aqui responsável pela transmissão do vírus da febre amarela. As espécies de mosquito aqui mais relacionadas, né, à transmissão são o Aedes aegypti, que vai transmitir a febre amarela urbana, e a gente tem também os mosquitos do gênero Haemagogos e Sabetes, que serão responsáveis pela febre amarela silvestre. E letra D fala bactéria do gênero Rickettsia. As bactérias desse gênero Rickettsia são responsáveis por outras doenças, como por exemplo aqui a febre maculosa, tá? Então não tem relação aqui com a febre amarela, então gabarito letra B de bora estudar. Próxima questão. Aqui nós temos uma questão da banca VUNESP. Em 15 dias, o Exército Brasileiro participará de missão interministerial do governo federal que reforçará o atendimento em saúde na Amazônia para reduzir os impactos do surto da Covid-19 e das enchentes. Para as comunidades afetadas, serão transportados materiais e insumos diversos, além de cestas de alimentos. A população das localidades onde estão instalados pelotões especiais de fronteira do Exército também receberá a visita das equipes de saúde. Frente a essa situação, considerando que as ações serão desenvolvidas em áreas de risco para a febre amarela, no âmbito da saúde, ao preparar os militares que participarão da missão, o enfermeiro deve. E aí nós temos as opções. Observe que essa questão foi elaborada na época da pandemia, né, da Covid-19,
E aqui nós vemos que a equipe, né, de militares que irão participar aí da missão, eles estão adentrando a uma área de risco para a febre amarela, que é na região amazônica, né? Aqui nós vamos ter o acesso desses militares a uma área de risco, principalmente porque a gente está falando de uma zona silvestre. E aí, para que esses profissionais não contraiam aqui a febre amarela, o enfermeiro precisa dar orientações, porque a gente já viu na aula anterior que dentro do ciclo silvestre, o homem, ele é o hospedeiro ocasional, né? Ele pode ser infectado quando ele adentra a mata, a floresta, por questões de trabalho, como por exemplo aqui no caso desses militares, né? E aí, para se prevenir, obviamente, a gente precisa orientar esses profissionais. Então, é isso que a banca está exigindo aqui de você nas alternativas, tá? Então, vamos olhar as alternativas e ver aqui qual orientação está mais correta. Letra A. Informar que a suscetibilidade é universal e aqueles que já tiveram a doença podem contraí-la novamente. Aqui, pessoal, na letra A está incorreta, né? Porque a suscetibilidade à infecção é sim universal, o que significa que qualquer pessoa pode ter febre amarela. Porém, a infecção à febre amarela confere à pessoa uma imunidade duradoura, que inclusive pode se estender por toda a vida. Então, se a pessoa já teve febre amarela uma vez, muito provavelmente ela não terá mais. E aqui fala que aqueles que já tiveram a doença podem contraí-la novamente. Então, é aqui que está o erro dessa afirmativa. Inclusive, os filhos de mães que estão imunes à febre amarela, que estão vacinadas ou que já tiveram a infecção, podem apresentar a imunidade passiva e transitória durante os 6 primeiros meses de vida, né? Porque a mãe também transmite essa proteção ao bebê. Letra B. Esclarecer que o contato com macacos deve ser evitado, pois são transmissores da febre amarela para o homem. Aqui, pessoal, na verdade está incorreto, né? Porque o macaco, ele não é o transmissor da febre amarela. Ele é apenas o hospedeiro, ou seja, ele abriga o vírus da febre amarela se ele for infectado. No ciclo silvestre, nós vimos que o macaco, quando ele está infectado pelo vírus da febre amarela, ele é picado por um mosquito, que no caso aqui pode ser a hemagogos ou sabetes, né? Esse mosquito, ao picar o macaco que está infectado, contrai o vírus. Então, o mosquito contrai o vírus. E o homem, ao adentrar ali na mata, na floresta, pode ser picado por esse mosquito que contraiu o vírus lá do macaco. Então, ao picar o homem, que no caso aqui é um hospedeiro ocasional, porque vai depender da presença do homem nessa área, ele passa a contrair a infecção pela picada do mosquito. Então, quem transmite a febre amarela não é o macaco, mas sim o mosquito. O macaco aqui, ele é tão vítima quanto o homem, né? Porque ele pode ser infectado por um mosquito que já estava ali com o vírus e picou ele. Mas não é ele que diretamente vai transmitir, né, a infecção ao homem, tá? Mas sim o mosquito, lembrando que aqui é sempre o mosquito fêmea que vai transmitir a febre amarela. No ciclo silvestre, os mosquitos responsáveis podem ser do gênero Haemagogos ou Sabetes, e no ciclo urbano a gente vai ter o mosquito Aedes aegypti, beleza? Então, a afirmativa também incorreta. Letra C. Orientar que na presença de sinais e sintomas característicos da doença, tais como febre precedida de calafrios, seguida de sudorese profusa, fraqueza e cefaleia, que ocorrem em padrões cíclicos, o doente deve manter o isolamento social por 14 dias. Na verdade, pessoal, a gente tem que pensar aqui na viremia, né? Ou seja, no tempo em que o vírus da febre amarela está circulando no sangue da pessoa que foi infectada. Essa viremia dura em torno de 7 dias. Ela começa ali entre 24 e 48 horas antes de começar a aparecer os sintomas e ela pode se estender até 3 a 5 dias depois que a doença começou. Então é nesse período que o homem pode infectar os mosquitos transmissores. No caso dos macacos, a doença também vai acontecer da mesma forma que no homem, com um período de transmissibilidade aí semelhante. O período de incubação da febre amarela varia de 3 a 6 dias e em situações esporádicas a
gente pode considerar aí a extensão desse período de incubação de até 15 dias. Então a gente não tem aqui essa orientação do isolamento social por 14 dias, até porque o período de transmissibilidade, né, da infecção é bem menor do que isso, tá? Aqui seria mais o período de incubação e não o tempo aí de isolamento social, beleza? Letra D fala providenciar a aplicação da vacina febre amarela em indivíduos com menos de 60 anos ainda não vacinados até 10 dias antes do ingresso na área de risco. Isso aqui, pessoal, está perfeitíssimo. A vacina contra a febre amarela é um imunobiológico bastante seguro, traz cerca de 90 a 98% de proteção, mas a gente tem a questão do tempo que o nosso organismo precisa para desenvolver os anticorpos, né, e proteger o nosso corpo contra a febre amarela. Esses anticorpos protetores, eles aparecem entre o 7º e o 10º dia após a aplicação da vacina. Então, se a pessoa tomou vacina hoje, ela não está já imune à febre amarela hoje. A gente precisa de 7 a 10 dias para que o organismo crie os anticorpos, né, protetores, para que a pessoa de fato esteja protegida. Então, se a pessoa vai viajar ou se ela vai visitar uma área de risco, como no caso aqui desses militares, né, que irão adentrar a mata, essa pessoa precisa ser vacinada até 10 dias antes do início desse ingresso à área de risco, para dar tempo do seu organismo desenvolver os anticorpos protetores. Então está perfeitíssima aqui essa afirmativa D, com certeza é o nosso gabarito, porque a banca pede a orientação correta que o enfermeiro deve dar aqui aos militares. A alternativa E fala aplicar a primeira dose da vacina febre amarela nos indivíduos não imunizados e uma dose de reforço naqueles que já receberam uma dose da vacina há mais de 5 anos. Isso aqui está errado, pessoal, porque no adulto a gente vai ter a dose única da febre amarela, tá? Então, se a pessoa já recebeu uma primeira dose, ela não vai receber outra dose de reforço posteriormente, tá? É apenas dose única aqui da febre amarela, e isso eu explico para vocês melhor nas nossas aulas sobre a febre amarela, ok? Próxima questão, da Prefeitura do Rio de Janeiro. É uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, cujo agente etiológico é transmitido por artrópodes. Possui 2 ciclos epidemiológicos de transmissão distintos, o silvestre e o urbano. Cursa com considerável gravidade clínica e apresenta elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. Essas características dizem respeito a... E aí nós temos as opções: malária, febre do Nilo Ocidental, febre amarela e leishmaniose visceral. Vamos analisar junto o enunciado para você perceber facilmente aqui o gabarito dessa questão. A principal dica é quando fala que a doença é imunoprevenível. O que é uma doença imunoprevenível? É aquela doença que a gente pode prevenir através de vacinas, né? A gente pode conferir a proteção àquela doença através da vacinação. Aqui, no caso, fala que o agente etiológico é transmitido por artrópodes. Quando a gente fala de artrópodes, a gente está falando de doenças que são transmitidas por mosquitos. E quando fala possui 2 ciclos epidemiológicos, você já mata a charada, porque a única infecção aguda aqui, imunoprevenível, que tem 2 ciclos de transmissão, é justamente a febre amarela, que tem o ciclo silvestre e urbano, como eu expliquei para vocês aí nas nossas aulas sobre este tema. Então, só por aqui você já mataria a charada. Por quê? Malária não é uma doença que a gente pode prevenir através de vacina. A gente não tem vacina contra a malária, então não é uma doença imunoprevenível. Febre do Nilo Ocidental também não temos vacina para essa infecção. E leishmaniose visceral também não temos vacina para essas doenças, tá? Além do mais, também são doenças que não têm aí 2 ciclos epidemiológicos de transmissão igual à febre amarela. Então fica muito fácil, né, se você sabe o conteúdo, beleza? Então gabarito aqui, ó, letra C de craque. Próxima questão, uma questão aqui da banca FGV. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda que possui 2 ciclos de transmissão, silvestre e urbano. Sobre essa doença, é correto afirmar que... Então vamos analisar aqui as alternativas. Letra A. A notificação compulsória imediata deve ser feita sobre casos suspeitos em seres humanos com sintomatologia compatível. No caso de primatas não humanos,
Suas mortes são de notificação facultativa. A gente vai ter, de fato, a notificação compulsória da febre amarela de forma imediata nos humanos. Se é imediata, significa que essa notificação deve ser realizada em até 24 horas, né? As autoridades competentes. A gente vai notificar não só os casos suspeitos, mas também os casos confirmados. E no caso dos macacos, né, que são os primatas aqui não humanos, a morte do macaco também deve ser obrigatoriamente notificada. Isso está dentro da portaria número 4 de consolidação de 2017, onde a gente tem também a relação das epizootias que devem ser notificadas. E aí o erro está em dizer que a notificação no caso dos macacos seria facultativa. Não é facultativa, mas sim compulsória. Obrigatoriamente, a gente vai notificar também a ocorrência aqui de morte, né, de primatas não humanos, no caso de macacos, por febre amarela, beleza? A gente precisa fazer a vigilância, né, de casos em animais para a gente monitorar a circulação do vírus, né, naquela região e tomar as medidas de controle. Letra B. A febre amarela silvestre é uma doença endêmica no Brasil, na região amazônica. Isso aqui está perfeitíssimo. A febre amarela silvestre, de fato, ela é endêmica na região amazônica do Brasil, onde a gente vai ter ali o ciclo de transmissão em áreas de floresta, tá? Então isso aqui está corretíssimo. Com certeza já é o nosso gabarito. Letra C fala, em região extra-amazônica, o ciclo de transmissão é urbano e se caracteriza como endemia dispersa. Na verdade, na região fora da Amazônia, né, a gente poderia ter o ciclo de transmissão urbano, porém, pessoal, esse ciclo, né, essa transmissão urbana da febre amarela já não acontece no Brasil desde 1940. A gente tem praticamente uma erradicação desse ciclo urbano da febre amarela no Brasil. Porém, a gente tem o risco de reurbanização, por isso que a gente tem a vacina, as medidas, né, de proteção, porque a gente tem o risco do vírus, da infecção voltar a se manifestar dentro do ciclo urbano, nas áreas urbanas, né? Atualmente, a transmissão aí nas áreas extra-amazônicas, elas acontecem principalmente no ciclo silvestre. A pessoa não contraiu o vírus dentro da área urbana, na cidade, mas sim lá na região silvestre, quando foi adentrar a mata, a floresta, tá? Então a pessoa já vem para a área urbana infectada lá no ciclo silvestre, tá? Mas no ciclo urbano, com a transmissão aí pelo Aedes aegypti, a gente não tem casos no Brasil desde 1940. E o erro aqui, no caso, está em dizer que se caracteriza como uma endemia dispersa, porque na verdade a gente não tem casos desde então, tá? Letra D. A transmissão do primata não humano para o humano é responsável pela forma mais grave da doença. Essa alternativa aqui, pessoal, está incorreta, né? Porque, na verdade, quem transmite a febre amarela para o humano não é o primata não humano, que no caso é o macaco, né? Não é o macaco que faz essa transmissão, mas sim o mosquito. E ainda assim, a gente não teria informações em relação à gravidade da doença por conta dessa infecção. Letra E. Sob o ponto de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico, a febre amarela silvestre é mais agressiva que a urbana. Na verdade, pessoal, não existe essa relação de qual é mais grave, porque, na verdade, tanto na forma silvestre quanto na forma urbana, o vírus é o mesmo, né? A gente vai ter as mesmas manifestações clínicas. A diferença aqui entre os dois ciclos reside apenas no vetor, porque na febre amarela a gente vai ter os mosquitos dos gêneros Haemagogos e Sabetes, e na febre amarela urbana a gente vai ter o Aedes aegypti. Mas em relação à parte de agente etiológico, o vírus é o mesmo. Da parte clínica, a gente também não tem diferença, né, em relação às manifestações clínicas. Ou seja, gente, a doença é a mesma, tá? Independente de ter sido contraída no ambiente silvestre ou urbano, ok? Então, totalmente aqui incorreta essa alternativa E, portanto, gabarito letra B. Próxima questão da banca AMEOSC. Sobre a febre amarela, marque a alternativa correta. Então, vamos analisar. Letra A. A transmissão da febre amarela ocorre por meio da picada de mosquitos infectados exclusivamente do gênero Aedes. Na verdade, pessoal, isso está errado, né? Porque a gente tem aqui a transmissão da febre amarela por mosquitos infectados, porém, esses mosquitos não são exclusivamente do gênero Aedes.
O gênero Aedes vai estar no ciclo urbano da febre amarela, onde a gente vai ter o Aedes aegypti transmitindo o vírus da febre amarela, mas no ciclo silvestre a gente vai ter mosquitos do gênero Haemagogus ou Sabetes, né? Então não é uma exclusividade aqui do gênero Aedes, beleza? Letra B. A febre amarela é causada por um arbovírus da família Flaviridae do gênero Flavivirus. Aqui, pessoal, está corretíssimo, né? Essa é a definição correta do agente causador da febre amarela. Arbovírus significa um vírus transmitido por artrópodes, né? Que no caso são os mosquitos. Então, com certeza, esse já é o nosso gabarito, porque a banca pede a alternativa correta. Letra C fala, acomete somente homens com menos de 30 anos de idade. Na verdade, não, né, pessoal? A gente viu que a suscetibilidade à febre amarela, ela é universal. Então, ela não vai acometer só pessoas de determinada idade, como, por exemplo, com menos de 30 anos de idade, né? Qualquer pessoa de qualquer sexo e idade pode ter febre amarela, ok? Letra D. A febre amarela é uma doença febril aguda e contagiosa. Essa afirmativa, pessoal, ela está incorreta. Por quê? A febre amarela é uma doença febril aguda, porém, ela não é contagiosa. Por quê? Porque a gente não tem a transmissão da febre amarela de pessoa para pessoa. A transmissão aqui, ela acontece somente pela picada do mosquito infectado, tá? A gente não tem transmissão de pessoa para pessoa, por isso ela não é considerada aqui uma doença contagiosa. Prosseguindo para mais uma questão da banca Unifil. Sobre febre amarela, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. A febre amarela é uma doença de notificação compulsória e imediata, porém os casos suspeitos não necessitam de comunicação por telefone, e-mail ou fax aos Centros de Vigilância Epidemiológica dos estados e municípios. Bom, pessoal, aqui, né, a afirmativa é totalmente incorreta. A notificação compulsória, pessoal, ela vai ser feita tanto para os casos suspeitos quanto para os casos confirmados. Então, mesmo os casos suspeitos, a gente vai notificar. E essa notificação, ela sempre vai acontecer pelo meio de comunicação mais rápido possível, né? Isso é fundamental para que a autoridade sanitária tome as medidas de controle e prevenção. Se o meio mais rápido de comunicação ali no nível municipal for telefone, e-mail, fax, não tem problema. Esse vai ser o meio de comunicação que a gente vai utilizar, porque a gente quer comunicar isso o mais rápido possível. Essa afirmativa, então, está falsa, né? Incorreta. Segunda afirmativa, todo macaco encontrado morto deve ser capturado e encaminhado com urgência para a realização de exames. Sim, nós vamos ter aqui a captura desse animal, né, para fazer os exames, até para ver a questão da circulação do vírus na região onde aquele macaco foi encontrado morto. Para isso, a gente vai ter protocolos específicos para orientar essa captura aqui do animal. Então, afirmativa verdadeira. Terceira afirmativa. A notificação de morte de um primata não humano deve servir como evento de alerta do resíduo de transmissão urbana da febre amarela. Na verdade, pessoal, quando a gente tem a morte de um macaco, né, que é o primata não humano, a gente tem um alerta para a circulação do vírus na região silvestre e não urbana, porque o macaco ele está dentro do ciclo silvestre. A gente não vai ter o macaco no ciclo urbano, beleza, pessoal? Então, o erro está em dizer aqui que a morte desse animal seria um alerta para a transmissão urbana, que a gente já não tem desde 1940 no Brasil. Então, pessoal, somente a 2, né, está correta, portanto, o nosso gabarito aqui, ó, letra C de crack, ok? Próxima questão, uma questão da banca Consultec. Doença infecciosa febril aguda de notificação compulsória imediata causada por um vírus transmitido por mosquito vetor e possui 2 ciclos de transmissão, silvestre, quando há transmissão em área rural ou de floresta, e urbano. Trata-se de... E aí nós temos as opções. Gente, ficou muito fácil. Primeiro que fala aqui que é uma doença infecciosa febril aguda. A febre amarela, ela é justamente caracterizada pelo início abrupto, com febre alta e outros sintomas, né, como dor de cabeça, dores musculares e fadiga. Então essa é uma característica da febre amarela.
fala que é de notificação compulsória imediata, que é justamente uma característica da febre amarela, né, principalmente considerando a gravidade, o potencial de disseminação. Então, todos os casos suspeitos de febre amarela devem ser notificados imediatamente às autoridades de saúde. E aqui fala também que é causada por um vírus transmitido aqui, ó, por mosquito vetor. A febre amarela, ela é transmitida pela picada de mosquitos infectados, principalmente dos gêneros Aedes e Haemococcus. E além do mais, pessoal, traz outra característica nítida da febre amarela, né, que é o fato de possuir 2 ciclos de transmissão. A febre amarela, ela tem 2 ciclos de transmissão: o ciclo silvestre, que ocorre em áreas de floresta, e o ciclo urbano, que está associado às áreas urbanizadas. Então, como eu falo para vocês, se você sabe o conteúdo, a resposta certa salta nos seus olhos e você, aluno em frente, você vai gabaritar e responder aqui a alternativa C. Na letra A, fala febre tifoide. Para começo de conversa, a febre tifoide não é causada por um vírus, mas sim por uma bactéria, né? É uma doença bacteriana transmitida pela ingestão de alimentos ou água contaminada e não é uma doença transmitida aqui por mosquitos, beleza? Na letra B fala dengue. A dengue, apesar dela ser transmitida pelo mosquito do gênero Aedes, ela não apresenta 2 ciclos epidemiológicos, silvestre e urbano, que são característicos da febre amarela. E letra D não se aplica porque a gente já viu que o gabarito é a letra C. Próxima questão da banca CESP-SEBRASP. Acerca da febre amarela, assinale a opção correta. Então vamos analisar. Letra A. A transmissão da febre amarela ocorre principalmente por meio da picada do vetor infectado, mas há pequena porcentagem de casos transmitidos de pessoa a pessoa. Gente, negatocha, né? A gente não tem transmissão da febre amarela de pessoa para pessoa. A transmissão, ela acontece exclusivamente pela picada de mosquitos infectados, ok? Letra B. Existem 2 ciclos epidemiológicos de transmissão da doença, o silvestre e o urbano, cujas características etiológicas e clínicas são distintas. Também negatocha, né? A gente já viu que, embora a gente tenha 2 ciclos de transmissão, silvestre e urbano, as características etiológicas, clínicas, imunológicas e fisiopatológicas da febre amarela são as mesmas, independentemente do ciclo, né? A diferença está apenas no vetor e no ambiente onde a transmissão está acontecendo. Letra C. No ciclo silvestre, macacos e roedores são os principais hospedeiros, e os vetores e amplificadores são mosquitos com hábitos preferencialmente silvestres. Aqui a gente não tem a figura dos roedores dentro do ciclo silvestre, a gente vai ter apenas os macacos, que são os principais hospedeiros aqui dentro desse ciclo silvestre, e os mosquitos, que no caso são Haemococcus ou Sabetes, são os principais vetores, tá? Mas os roedores aqui não têm papel dentro desse ciclo silvestre da febre amarela. Letra D. No ciclo urbano, o ser humano é o único hospedeiro com importância epidemiológica e o vetor é o mosquito Aedes aegypti. Isso aqui, pessoal, está corretíssimo, tá? Com certeza é o gabarito da questão. Então, no ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro que tem a importância epidemiológica e a transmissão acontece aqui a partir de vetores urbanos, que no caso é o Aedes aegypti, que está infectado e vai lá e pica o homem transmitindo o vírus, né? Letra E fala: a erradicação dos vetores é a principal ferramenta da prevenção da febre amarela. Na verdade, a principal ferramenta aqui de prevenção é a vacina, ok? A gente foca aqui na vacina, que é a principal forma da gente fazer a prevenção, principalmente nas pessoas que vivem ou que viajam para as áreas de risco da febre amarela. A erradicação aqui do vetor seria apenas uma forma complementar e não a principal forma aqui da gente prevenir a doença, beleza? Então, gabarito letra D de Deus no comando. Vambora! Próxima questão da banca Fundatec. Febre amarela é doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. O agente etiológico é transmitido por artrópodes, que no caso são os vetores, habitualmente conhecidos como mosquitos e pernilongos.
A importância epidemiológica decorre da gravidade clínica, da elevada letalidade e do potencial de disseminação e impacto, sobretudo quando a transmissão for urbana. Sendo assim, analise as assertivas abaixo. Então vamos analisar. Primeiro item, a suscetibilidade é universal e a infecção confere imunidade duradoura, podendo se estender por toda a vida. Os filhos de mães imunes podem apresentar imunidade passiva e transitória durante os 6 primeiros meses de vida. Isso aqui, pessoal, está corretíssimo. A febre amarela, ela não tem ali raça ou grupo étnico mais suscetível. A suscetibilidade é universal, então qualquer pessoa pode contrair a infecção, né? E realmente a febre amarela, se a pessoa já teve, essa pessoa passa a ter ali uma imunidade duradoura que geralmente dura aí a vida inteira. E as mães também transmitem a proteção para os filhos se elas estiverem imunes, e essa proteção para o bebê ali pode durar até os 6 primeiros meses de vida se a mãe já estiver imune contra a febre amarela. Item 2. O quadro clínico clássico caracteriza-se pelo início súbito de febre alta, cefaleia intensa e duradoura, inapetência, náuseas e mialgia. Aqui, pessoal, está corretíssimo, né? Esses são os sintomas mais comuns aqui da fase inicial da febre amarela. Item 3. O sinal de Fagete, bradicardia acompanhando febre alta, está presente em todos os casos de febre amarela. A gente tem esse sinal de Fagete acontecendo na febre amarela, que é um achado clínico, né? Onde a gente vai ter ali uma desaceleração dos batimentos cardíacos do paciente, que não é compatível com o aumento da temperatura corporal, né? Então o paciente está ali tendo uma febre alta e os batimentos cardíacos caindo, né? O que não é esperado, né? Porque quando a gente tem elevação da temperatura corporal, a gente tem ali o aumento da frequência cardíaca, né? Então esse sinal de Fagete, ele é um sinal que está presente em alguns casos de febre amarela, mas apesar disso não é um achado universal, né? Ele pode acontecer em outras doenças. E não necessariamente esse sinal vai estar presente em todos os casos de febre amarela, né? Nem todos os pacientes irão apresentar este sinal, tá? Por isso, item aqui falso. Item 4 é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva com o intuito de reduzir as complicações e o risco de óbito. Aqui, pessoal, está falando sobre o tratamento, né, da febre amarela. E no caso aqui está corretíssimo, né? O tratamento ele é sintomático. A gente não tem tratamento específico para a febre amarela. O tratamento é focado nos sintomas, para aliviar ali os sintomas e para prevenir as complicações, tá? Então, item totalmente correto, né? O paciente aqui, se estiver na forma grave, ele pode ser hospitalizado numa UTI, né? Pra gente ter ali a monitorização, um tratamento mais adequado, com a reposição ali de líquidos, né? E das perdas sanguíneas, para evitar as complicações e o risco de óbito aqui, que quando acontece, acontece de forma muito rápida. Então, pessoal, itens 1, 2 e 4 estão corretos, portanto, nosso gabarito aqui, letra C de craque. Próxima questão, uma questão também da banca FGV. A forma moderada da febre amarela é caracterizada por... Então aqui já está falando um pouquinho sobre o estadiamento, né, da febre amarela. A febre amarela, a gente viu que ela tem aí... A gente viu que a febre amarela tem várias formas de apresentação. Ela pode se manifestar desde as formas mais leves como as formas mais graves, né? A forma moderada aqui, pessoal, da febre amarela, ela se caracteriza por sintomas mais intensos, né, do que a forma leve. Mas aqui a gente ainda não vai ter sinais de choque, a gente ainda não vai ter sinais de disfunção de órgãos, que é o que a gente teria lá na forma grave da febre amarela, ok? Então, com base nisso, vamos analisar. Letra A. Ausência de sinais de alarme e de gravidade. Aqui, pessoal, se a gente tem ausência de sinais de alarme e de gravidade, a gente não está falando da forma moderada, né? A gente estaria falando da forma leve. Porque na moderada, a gente já tem um pouquinho mais de sinais de gravidade em relação à forma leve, né? E aqui está falando da ausência, ok? Então, não seria aqui o nosso gabarito. Letra B. Presença de confusão mental e hipotensão. Aqui, pessoal, a gente já está falando de sinais de gravidade, né?
mais característicos ali da forma grave da febre amarela, não se aplica aqui a forma moderada. Letra C, presença de oligúria, sonolência e torpor. Aqui no caso, pessoal, a gente está falando de sinais que indicam disfunção de órgãos, né? Principalmente uma disfunção renal por conta da oligúria, alterações aqui no sistema nervoso central, sonolência e torpor. Esses sintomas são mais característicos da forma grave da febre amarela. Letra D, presença de vômito, diarreia e dor abdominal. Aqui, pessoal, está perfeito, tá? Esses sintomas são frequentes aqui na forma moderada da infecção e indicam um acometimento do trato gastrointestinal, tá? Que é bastante comum na forma moderada. Então, com certeza, este é o nosso gabarito. Letra E, presença de dificuldade respiratória e icterícia. Aqui a gente também já está falando de sinais de gravidade, né? Que são mais comuns aqui nas formas graves da febre amarela, tá, gente? Então, gabarito, letra D. Próxima questão, uma questão da banca Amalc. Na área urbana, a febre amarela é transmitida por um mosquito. Assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, a gente já viu que na área urbana, o mosquito responsável pela infecção, né, da febre amarela é o Aedes aegypti. Então, você já vai saber aqui, ó, que o gabarito é a letra C, Aedes aegypti, que é o principal vetor da febre amarela urbana. Esse mosquito também é responsável por outras arboviroses, pela dengue, zika, chikungunya. É um mosquito que se prolifera ali em águas paradas, como aquelas águas que ficam em vasos de plantas, pneus velhos, né, e outros recipientes. As outras opções são incorretas, porque letra A fala Anopheles. Anopheles é um gênero que transmite o parasita causador da malária, tá? Não tem relação aqui com a febre amarela. Letra B fala Aedes albopictus. Este gênero de mosquito, ele pode transmitir alguns vírus, tá? Mas ele não é o principal vetor aqui da febre amarela urbana, tá? Na febre amarela urbana, a gente tem o Aedes aegypti. Letra D fala mosquito palha. Mosquito palha é um mosquito que transmite o parasita causador da leishmaniose, não tem relação com a febre amarela. E letra E fala Culex, que no caso transmite o vírus da filariose linfática, tá? Filariose linfática, beleza? Então, gabarito aqui, letra C. Próxima e última questão para a gente fechar aqui com chave de ouro do Instituto Excelência. Com relação à febre amarela, é correto afirmar. Então, vamos analisar. Letra A. É causada por um vírus DNA, negativo, tá? A febre amarela é causada por um vírus RNA, conforme a gente viu na aula anterior aí, beleza? É um vírus que pertence ao gênero Flavivirus e a família Flaviridae, mas aqui o erro está no material genético desse vírus, beleza? Letra B. Na febre amarela silvestre, a transmissão ocorre pela picada de mosquitos silvestres do gênero Aedes aegypti, negativo, né? O Aedes aegypti está no ciclo urbano, tá? Dentro do ciclo silvestre, a gente tem os mosquitos dos gêneros Haemagogos e Sabetes, beleza? Letra C. O combate ao Aedes aegypti através de ações de saneamento básico, principalmente coleta e destino do lixo e aporte de água, e de educação em saúde, com a redução dos criadouros dos mosquitos dispostos no meio ambiente, vasos, pneus, vasilhas descartáveis, etc., constitui-se medida eficiente na redução do risco de urbanização do vírus. Isso aqui está perfeito, né, gente? Essa alternativa descreve corretamente as medidas de controle para o Aedes aegypti, que é o principal vetor da febre amarela urbana, né? Então, quando a gente combate esse mosquito, a gente tem a redução do risco de urbanização do vírus, ou seja, da disseminação da doença em áreas urbanas, né? Então, com certeza, este é o nosso gabarito. E letra D não se aplica porque fala nenhuma das alternativas, beleza, pessoal? Então, como vocês viram, né? Se você sabe o conteúdo, a resposta certa salta nos seus olhos. Se você não assistiu às nossas aulas sobre a febre amarela, vai para o nosso site, garanta a sua vaga lá no nosso curso preparatório, que é o Em Frente aos Concursos.
para você assistir todas as minhas aulas e turbinar aí a sua preparação. Inclusive, os alunos do nosso curso já tiveram acesso a essas questões, podem treinar as questões, porque lá a gente tem os slides, né, das aulas disponíveis para os alunos, tá? Então, se você não é aluno, vai para o nosso site, garanta sua vaga em frenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Então aqui a gente fecha o estudo da febre amarela com chave de ouro. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal para não perder as nossas novidades, hein? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.